A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 3, e versículo de número 1 ao versículo 6, que vai nos dizer assim: São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor, por Israel a prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias filhas aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, o nosso Deus, ele permitiu os filhos de Israel estarem aqui no meio de um povo pagão. Deus não tirou todos os inimigos. Deus poderia muito bem tirar todos os inimigos da terra de Canaã. Mas Deus deixou alguns inimigos ali para pôr os filhos de Israel à prova. E também para ensinar a eles a guerrearem. Muitas vezes, irmãos, Deus, ele permite algumas coisas na nossa vida para nos provar, para nos preparar. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que precisam ter bastante cuidado com aquilo que está no seu caminho para te provar, com aquilo que está no seu caminho para testar a sua obediência. Os filhos de Israel sabiam desde o início que Deus havia alertado a eles sobre alianças naquele lugar. Então Deus, ele permitiu tudo o que aconteceu ali, todos os inimigos permanecerem para testar a fé do seu povo, para testar a fidelidade, para testar até mesmo a confiança deles para com Deus e a obediência deles à promessa. Muitas vezes, irmãos, Deus, ele vai permitir algumas coisas que a gente não vai entender no nosso caminho. Como aqui, como é que Deus não queria que os filhos de Israel fizessem aliança e Deus permite que este povo continue habitando na terra? Que os inimigos não sejam removidos como um todo do meio dos filhos de Israel. Por que Deus permitiu para provar a eles? Tem momentos, irmãos, que Deus não vai arrancar a tentação completamente do nosso caminho. Mas ele vai permitir algumas coisas acontecendo, a tentação chegar. Para quê? Para a gente aprender. Aprendermos a resistir. Aprendermos a sermos obedientes, a confiarmos na palavra do Senhor, a termos fé. Isso aqui era para ensinar os filhos de Israel. Quando os povos pagãos estavam no meio deles, foi para quê? Para ensiná-los, para testá-los, para prová-los. Mas os filhos de Israel, eles agiram de maneira errônea, de maneira que Deus reprovou. Declare comigo: eu vou ter cuidado para Deus não me reprovar. Eu vou ter cuidado para Deus não me reprovar. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós vemos, irmãos, que é um livro que tem uma sequência de quedas na história dos israelitas. Isso tudo por quê, irmã? Porque eles faziam aliança que Deus reprovava. Isso é pra gente ver, porque muitas vezes a gente pensa que é algo normal. A gente fazer uma amizade, falar com alguém, conversar, colocar na nossa casa, mas não é, irmãos. Nós temos que ter bastante cuidado para nós não sermos reprovados como os filhos de Israel estavam sendo aqui. Eles verdadeiramente foram reprovados. Porque Deus os alertou. Quando a gente não sabe, tranquilo. Deus, ele nos perdoa, né? Ele nos instrui, ele nos ajuda. Mas quando a gente sabe, nós fazemos porque queremos, aí já é diferente. Se a gente se arrepender, Deus perdoa, mas vem a consequência.
E os filhos de Israel viveram duras consequências no tempo de Juízes por causa deles próprios. Não foi por causa dos inimigos, foi por causa deles. Porque quem tinha um alerta de Deus eram eles, irmãos. Quando você tem um alerta de Deus, Deus fala pra você: não faça aliança, não confie em fulano, eu não quero você com essa amizade, eu não quero você confiando em ciclana. Você tem que ouvir a voz de Deus. Porque se tem algo que pode levar um servo de Deus à ruína mesmo, é alianças que Deus não aprova. Alianças que Deus vem o quê? A reprovar. Os inimigos ficaram ali para que os filhos de Israel aprendessem a guerrear. Porque os filhos de Israel não eram homens guerreiros. Então Deus permitiu eles aprenderem sobre a guerra com os inimigos que estavam ali. Os inimigos estavam ali para testar a obediência deles e para que eles viessem aprender. E não para eles se aliançarem. Mas o que foi que eles fizeram? Na primeira oportunidade, eles se aliançaram. Na primeira oportunidade, eles desobedeceram. Ah, não tem nada não, o que é que tem? Que o inimigo tem trabalhado muito com isso, né, irmãos? Não tem nada não, isso é bobagem, menino. Deus, você acha que Deus ele vai se importar porque você fez uma amizade com fulano? Porque você fez uma amizade com ciclano? E Deus está dizendo: cuidado. Tem alianças que levam à ruína. Se os filhos de Israel tinham um alerta, se os filhos de Israel tinham a palavra e Deus disse: eu não quero vocês com aliança com ninguém. Era com ninguém. Eu não quero que vocês vá para essa terra se aliançando com esse povo que mora nela. Porque era um povo idólatra, irmãos. Então, certamente, levariam os filhos de Israel à ruína espiritual. Tem amizades, tem pessoas que elas levam a gente para a ruína espiritual. Então, é por isso que a gente tem que vigiar. Declare comigo: eu vou vigiar com as alianças na minha vida. Eu vou vigiar com as alianças na minha vida. O diabo tem derrubado muita gente quando não tem nada, não. Isso é bobagem. Vai lá e faz, porque Deus não vai se importar com isso. Como é que Deus não vai se importar? Se Deus alertou antes. Quando Deus liga um alertinha dentro de você, porque tem gente que quer que Deus desça do céu e fale, irmãos. Deus já falou, já testificou, já ligou um alerta em você e você aí achando que não é. Muitas vezes a gente pensa: não, eu vou trazer essa pessoa para a presença de Deus. Eu vou ali me aliançar com ela e vou falar para ela de Jesus. Vou ali profetizar na vida dele e essa pessoa vai se converter. Só que não é assim. Quando você está em desobediência, Deus não vai agir. Deus ele não vai trabalhar. E é mais fácil os cananeus te puxarem do que você puxar os cananeus. Você entende? Os filhos de Israel não conseguiriam ganhar os cananeus. Por quê? Porque havia um bloqueio. Deus havia dito: eu não quero. Não façam aliança. Mas eles acharam que era normal. A gente pode fazer. O povo tá aqui, eu tô aqui, tô morando aqui, então eu vou fazer. Estavam todo mundo ali, todos juntos em Canaã. Mas Deus colocou um limite. E nós precisamos aprendermos, irmãos, a obedecermos os limites. Deus não coloca limites para nos castigar. Ele coloca limites para nos poupar. Ele coloca limites para nos livrar, porque Deus vê aquilo que a gente não vê. Declare comigo: o meu Deus vê o que eu não vejo. O meu Deus vê o que eu não vejo. Quantas vezes ligou um alerta dentro de você, o Espírito Santo te incomodou e você insistiu em algo? Porque às vezes, irmãos, a gente sabe que não é de Deus. Às vezes a gente sabe que Deus não quer, mas às vezes a gente insiste como seres humanos, como os filhos de Israel insistiram aqui e fizeram o que queriam. Às vezes a gente faz o que quer. E hoje você se arrepende por não ter ouvido o Espírito Santo. Por não ter dado ouvidos ao alerta dele. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que tem histórias assim. E se você puder, deixe sua história aqui no comentário. Que é para testificar a fé do seu irmão. Que é para mostrar para ele, mostrar para ela que se fizerem aliança, que Deus reprova. Se eles colocarem pessoas na vida deles, passando por cima da ordem de Deus, a destruição vai vir. Irmãos, Deus ele nos alerta. Deus ele nos mostra o caminho. Os filhos de Israel, quando entraram na terra de Canaã, eles já tinham palavra. Deus já havia dito: não façam aliança com o povo dessa terra. Eu não quero vocês misturados. Vocês são separados. Eu sei que é uma palavra muito forte, mas é uma realidade.
Nós que servimos a Deus somos separados. E não é todo mundo que Deus vai querer na nossa história. Não é todo mundo que os céus vai querer na nossa vida. E nós precisamos deixar Deus trabalhar. Nós precisamos deixar verdadeiramente Deus escolher quem fica e quem sai da nossa história. Tem gente que Deus não quer, ele vai dizer, eu quero que saia. Tem gente que Deus vai dizer, eu quero que fique. E o que Deus deixar permanecer na nossa história é o melhor. E o que Deus não quiser também, meu irmão e minha irmã, nós temos que deixar ir, porque aquilo pode trazer destruição para a nossa história. Os filhos de Israel, na primeira oportunidade que tiveram, fizeram o quê? Não deram ouvidos à ordem do Senhor. Deus os provou para ver se eles dariam ouvidos aos mandamentos que o Senhor havia deixado ali, a Moisés, aos pais deles, que o Senhor havia dito que não queria. Tem gente que é assim, irmãos, na primeira oportunidade desobedece, esquece do que Deus falou, mas as consequências chegam. E é como eu falei, é por isso que você vai ver muito declínio, você vai observar muito declínio, muita queda na história dos filhos de Israel. Aí muitas vezes tem gente que lê o livro de Juízes e não entende. E diz por que Deus permitia tantos reis oprimirem o seu povo passava por opressão. O povo fazia cova dentro de caverna e morava. Mas por que será? Porque o povo plantou a desobediência. Não tem a possibilidade de eu plantar desobediência e colher a bondade e colher os frutos bons. Não tem como, irmãos. Se eu plantar desobediência, eu vou colher frutos ruins. Vai ter consequências. É como eu falei, quando você faz algo que você não sabe, que Deus não te alertou sobre isso, tudo bem. Mas quando Deus já falou, já confirmou, já testificou e você teima, achando que não tem nada não, achando que é bobagem. Porque tem algumas coisas que Deus fala, irmãos, que humanamente falando pra gente vai parecer sem nexo. E nós vamos olhar muitas vezes e dizer assim, por que Deus está falando disso? Por que Deus está se levantando, né, e falando, me dando essa direção, e falando com tanta autoridade sobre isso? Por que será que Deus, ele tem usado pessoas para falar? Deus tem confirmado em vídeos, Deus tem testificado para eu não fazer esse negócio, mas eu acho que isso aqui é uma bobagem. Parecia até mesmo que era uma bobagem, mas Deus, ele já tinha se levantado e ordenado aqui para os filhos de Israel, que eles não deveriam fazer aliança, mas eles fizeram o que? Desobedeceram. Desobedeceram e viveram consequências graves. Olha, aquilo que parecia ser uma coisa mínima. Olha, aquilo que parecia ser normal. Só uma amizade. É só um termo de paz aqui entre a gente. Aí você vai ver aqui, versículo 6. Tomaram de suas filhas para si, por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles. E rendiam culto a seus deuses. Você vai observar que eles começaram a se aliançar, pegaram os filhos deles, deram as filhas dos cananeus, e assim fizeram, né? Os filhos deram também as mulheres, e assim eles ficaram ali fazendo aliança entre as famílias. E começou o que? A idolatria. Começou o que? A apostasia. O que parecia ser normal, não tem nada não, começou a virar uma bola de neve. Começou a virar uma destruição na fé do povo de Deus. Por quê? Porque desobedeceram a ordem do Senhor. É por isso que o profeta Samuel vai dizer que é melhor obedecermos do que sacrificarmos. Não seja uma pessoa que sacrifica o tempo inteiro. Irmãos, tem muita gente que só sacrifica. Tem muita gente que não sabe o que é obedecer. Tem muita gente que, Deus me perdoa, depois eu faço uma campanha, um jejum, Deus remove da minha vida, mas não é assim. A aliança que você faz pode trazer sérias consequências para o seu casamento, para a vida dos seus filhos, para o seu ministério, para a sua vida espiritual, porque se estamos debaixo de desobediência, é claro que não seremos abençoados. Tem muitas pessoas que Deus não está abençoando porque não está obedecendo. Senhor, mas se eu fizesse assim, não era melhor? Deus está dizendo não, o melhor é você obedecer, não é você querer fazer sua própria vontade. Você lembra quando o Senhor disse, olha, eu quero que extermine tudo? Ele falou com Samuel, Samuel disse a Saul. Mas Saul fez o quê? O melhor do gado eu deixei para oferecer em holocausto. Deus queria aquilo, irmãos? Não. Deus queria a obediência, mas Saul fez o que queria. A mesma coisa que os filhos de Israel fizeram o que queria. Não tem como um cristão
Um servo do Senhor, uma serva do Senhor, fazer o que quer e ter êxito. Fazer o que quer e a porta abrir, ser abençoado, não vá nessa. Porque quando nós fazemos o que nós queremos, vai ter consequências. Porque nós somos chamados para obedecermos. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu tenho agora, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Ou seja, quem direciona os meus passos é Ele. Quem diz o que eu devo fazer é Ele. Se Ele está dizendo que não é bom para a minha vida, se Ele está dizendo que não é para eu fazer, Ele sabe o porquê. Ele queria que os filhos de Israel agissem como um povo separado, porque era uma nação escolhida, uma nação eleita, era um povo para ser separado. E muita gente vai criticar você, mas Deus lhe quer separada. Mas Deus lhe quer separado. Não adianta, quando Deus tem uma obra na nossa vida, Ele nos separa. Nos separa de parentela, nos separa na empresa, nos separa na faculdade, nos separa na igreja. Ele separa, irmãos. Porque Ele tem os propósitos dele. Aqui era uma nação escolhida, uma nação separada. Mas fizeram questão de se entranhar. Fizeram questão de fazer aliança. Fizeram questão de agradar aos cananeus. E deu problema. Não adianta, irmãos, nós tentarmos fazer a nossa própria vontade, achando que não vai dar problema, porque vai. Hoje Deus te alerta e Ele diz para você, tome cuidado. Cuidado para não ter um grande declínio na sua vida por causa das suas próprias atitudes. O que Deus disser para você que não é para ficar na sua vida, não tenha pena, remova. Retire. Às vezes vai ser dolorido, às vezes você vai precisar dizer não, às vezes muitas pessoas vão ficar chateadas, mas enfim, você não tem que se importar com isso. Importa obedecer a Deus do que aos homens, disse o apóstolo Pedro e os apóstolos. Obedeça a Deus, amém? Não faça aliança que Deus reprova. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Oh, Deus, obrigada. Obrigada, meu Pai, pela tua infinita misericórdia de nos alertar, de nos mostrar, Senhor, que o não tem nada não de Satanás é para destruir. Ah, pode, isso é bobagem, isso tudo, Pai, é para causar destruição. Os filhos de Israel não ouviram a tua ordem, não ouviram aquilo que o Senhor falou por intermédio de Moisés, aquilo que o Senhor ordenou. Eles preferiram andar segundo, Pai, a própria vontade deles, fazendo aliança com aquele povo, adorando os deuses deles, apostatando a fé. E por isso nós vemos tantas dores, Pai, tantas opressões, tantas aflições, tantas angústias no livro de Juízes, porque o povo escolheu andar no seu próprio caminho. Quando nós andamos no nosso próprio caminho, nós falhamos, nós erramos, Pai, e passamos por grandes dores que poderiam ser evitadas. Senhor, se nós não queremos viver grandes dores, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos te obedecer, mesmo que a gente não compreenda, porque o que o Senhor tem determinado para a nossa vida é o melhor. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visto de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja, Jesus, para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém.
Hoje Deus diz para você que Ele está contigo. Não faça alianças que Ele reprova, para que você não venha perder a proteção de Deus, para que os inimigos não venham ganhar território, na verdade, para que você não venha abrir brecha para o inimigo, pois todas as vezes que você faz aquilo que Deus reprova, você abre brecha para o inimigo entrar. Grande apostasia aconteceu no tempo dos juízes. Por quê? Porque os filhos de Israel se aliançaram com quem Deus reprovava. Cuidado com quem você deixa entrar na tua vida. E cuidado com não tem nada não, pode, isso é bobagem. O inimigo, ele age sutilmente para entrar, ganhar território e destruir. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém, vigie com quem você deixa entrar na tua vida. Que Deus te abençoe.